Meu nome é Heri, sou da Igreja Adventista de Porangatu. Cheguei aqui no meado da década de 80 e logo no início da década de 90, o pastor João Vieira chegou com a família para exercer o ministério. O pastor João Vieira tinha algumas características positivas, qualidades. Uma pessoa extremamente educada, também muito humilde, simples, uma pessoa bastante afável e, além disso, muito trabalhador. Responsável no seu ministério, trabalhador, fez um ótimo trabalho aqui em Porangatu durante os anos que aqui ficou. Ele tinha, não sei se eram 2 meninos ou 3, ou se tinha uma menina, não me lembro, recordo. Eu lembro uma característica interessante. Pastor João e a família eram grandes consumidores de cuscuz. Ainda gosta de um cuscuzinho, pastor? Mas durante o seu tempo aqui, que ele esteve aqui até depois, eu nunca vi a respeito de pastor João Vieira nenhum comentário negativo. Sempre elogios. Deus abençoou grandemente o seu ministério aqui, eu acho que em toda a sua carreira. Meu abraço, pastor João. Deus continue abençoando a sua vida. Olá, pastor João Vieira. Me chamo Fabrício. Estou passando aqui para lhe agradecer por tudo que o senhor fez pelo distrito de Ceres. Tenho certeza que o senhor contribuiu muito por onde o senhor passou. Tive o privilégio de conhecer o senhor quando eu ainda tinha 10 anos de idade. Aos 11 anos, fui batizado pelo senhor lá na Igreja Central de Ceres. E o senhor nos deixou grandes legados. Dentre eles, a missão de fazer o evangelho se espalhar. Se espalhou tanto que hoje nós nos tornamos distrito aqui em Tapaci. O Senhor tem no sangue o desejo de ver Jesus voltar. E esse desejo de ver Jesus voltar te torna um missionário. E nós podemos espelhar no Senhor esta missão. E a missão continua. Te agradeço por tudo que o Senhor fez. Sucesso nessa nova caminhada que muito em breve vai começar. E o seu legado, pastor, sempre será lembrado por nós. Felicitações a todos. Satisfação muito grande falar aqui sobre a família do pastor João Vieira. Eu me lembro da primeira vez que o pastor João Vieira foi pregar no Jardim Europa e tinha toda uma expectativa em função da vinda do pastor João Vieira para o Jardim Europa. Por quê? Porque nós havíamos aí passado por um período de mais ou menos 5, quase 6 anos, com um pastor muito bom, fez a igreja crescer muito, a igreja do Jardim Europa se desenvolveu muito nessa época, teve clubes desbravadores, mas ele era um pastor muito linha dura, a esposa também, uma esposa bastante linha dura, assim. Então as pessoas nesse período de quase 6 anos ali no Jardim Europa haviam se acostumado com um pastor um pouco mais sério, né, por que não dizer um pouco mais carrancudo. Então quando nós ficamos sabendo, né, que viria um outro pastor, gerou uma expectativa. Eu, na época ali, um adolescente, tinha por volta de 12, 13 anos, e adolescentes nunca ficamos sabendo, assim, das notícias por inteiro, né? A gente sempre pegava algumas partes. Ficou assim, vai chegar um novo pastor. E a conversa que girava na igreja, pelo menos a conversa que eu, como um adolescente, havia captado ali, era: como seria esse pastor? Né? Será que vai ser um pastor bravo também na nossa linguagem, né? Será que vai ser um pastor bravo, um pastor assim de cara feia, né? Então, quando o pastor João Vieira foi pregar pela primeira vez na igreja, a igreja estava cheia, muito cheia. E eu lembro que estava sentado ali com alguns amigos, né, um outro grupo de adolescentes, e quando o pastor João subiu para pregar atrás do púlpito ali, eu lembro que surgiu um comentário na nossa roda de adolescentes ali, que dizia o seguinte: nossa, ele parece o Rambo, né? Fala que não é a cara do Stallone, né? Um ator, talvez o pessoal mais novo aí não saiba quem é o Stallone ou quem foi o Rambo, né? Nos filmes do Rambo, né? Mas era muito conhecido na época, e o pessoal falou assim: nossa, ele parece o Rambo, né? E aí a gente riu na hora, né? E o pessoal: não ri não, o pastor vai pregar. Mas com o passar do tempo, nós vimos ali que o pastor João Vieira, mesmo para nós adolescentes, nós víamos isso, não era um pastor cara feia, não era aquele pastor bravo, sem deixar, era um pastor alegre, um pastor
tranquilo sem deixar os princípios de lado. E foi nessa época que me tornei professor, né, ou coordenador da sala dos adolescentes, depois dos jovens. E nos anos, se eu não me engano, uns 4 anos que o pastor João ficou lá no Jardim Europa, ficou aqui no Jardim Europa, né? Foram anos bastante tranquilos, né? E que a igreja cresceu, a igreja se desenvolveu muito, teve várias programações, acampamentos de verão. Então foi um pastor que ele deixou um legado de liderança muito grande. Como eu disse, foi na época que me tornei coordenador de escola sabatina, e desde então, né, nunca mais me desvinculei desse ministério, e há mais de 20 anos como líder da igreja. Teve lá a sementinha, né, pregada pelo exemplo de liderança do pastor João, e eu não poderia, né, ser leviano o suficiente para esquecer da irmã Alba. Minha mãe, na época que o pastor João Vieira e a sua esposa foram liderar a igreja do Jardim Europa, minha mãe era coordenadora ou diretora do departamento infantil, e lembro de ir na casa da irmã Alda e para minha mãe se reunir com ela ali para traçar estratégias. E lembro da minha mãe comentar da irmã Alda, uma pessoa muito boa, né, uma pessoa muito lutadora para a causa de Deus. E lembro também dos comentários ali das pessoas falando de como esse casal, né, era um casal tranquilo, que desempenhava uma liderança fácil e saudável na igreja do Jardim Europa. E em função disso, a igreja tem aqueles remanescentes, não são poucos, né, mas aqueles remanescentes que pertenceram à época do pastor João Vieira na igreja do Jardim Europa, puderam guardar boas lembranças, boas recordações e bons exemplos de liderança desse casal. Então eu agradeço por Deus ter colocado esse casal na igreja do Jardim Europa, e também peço a Deus que continue abençoando esse casal nessa nova etapa de liderança no ministério adventista, que eles possam continuar sendo abençoados nessa nova etapa. Irmão, agora pastor João Vieira, irmã Alda, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Olá, pastor João Vieira e família. Eu sou a Zeleusa do distrito de Inhumas. Estou aqui para agradecer a vocês pelo carinho, pelo tempo que passaram aqui em Inhumas conosco, cuidando dessa ovelha. Queremos te agradecer pelo muito que fez por nós. Agradecer por ser essa pessoa maravilhosa, essa pessoa humilde, amigo de todos. Quero te desejar muitas felicidades, que o Senhor possa aproveitar muito o seu jubilado e que possamos um dia encontrá-la na Canaã Celestial. Um abraço, fica com Deus. Oi, pastor, está se aposentando do ministério, e para nós fica a grata satisfação de termos sido suas ovelhas. O Senhor trouxe a presença de Deus para a nossa igreja, para o nosso povo, e apacentou o meu espírito, e eu acho que isso é o mais importante que um pastor faz. Muito obrigado pela presença, pelo carinho e atenção. E com a gente tem esse vínculo, né? Porque na ocasião da apresentação dos meninos, vocês aceitaram ser os padrinhos de oração deles, né? Então o Senhor, junto com a irmã Alda, intercede a Deus pelos nossos filhos e coloca a nossa família na presença de Deus todos os dias. E a gente é muito feliz, muito agradecido por esse carinho. Esse é um vínculo que a gente vai ter junto até a eternidade. Vocês sempre foram muito carinhosos e atenciosos conosco. E me lembro com muito carinho de um sábado que os meninos estavam doentes e nós não fomos à igreja. E vocês vieram aqui em casa nos visitar, oraram conosco, cantaram, trouxeram alento, né, para o nosso coração. E vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas esse carinho conosco. Muito obrigada por tudo sempre. Muito obrigado. Que prazer. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, do casal pastoral, e que a gente continue firme, trabalhando até a volta de Jesus. Eu fui ovelha do pastor João Vieira Gomes há mais de 20 anos atrás. O pastor João chegou aqui por volta do ano de 99, ficou 5 anos aqui conosco.
e foi um tempo muito especial, que eu gostaria de ressaltar que é lembrado por todos os que estiveram aqui nessa época, inclusive por mim. Pastor João Vieira, a minha amiga Alda, o Kelvin e a Caionara, que eram crianças, ainda bem pequenos. Foram momentos muito especiais. Os nossos irmãos, e muitos deles estão até hoje aqui no distrito de Santa Terezinha de Goiás, eles se lembram de forma muito saudosa, amistosa do pastor João. Um grande abraço para o senhor. Eu sei que esse é um desejo sincero de alegria, de saúde, de felicidade, de paz e, com certeza, de preparação para o encontro com Jesus. É o desejo sincero de todas as suas ovelhas aqui do distrito de Santa Terezinha, da igreja de Pilar, de Cedrolina, de Tiúbas, de Campos Verdes, de Santa Terezinha e todas as outras igrejas e grupos. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Pastor João Vieira, em nome de toda a igreja e o Distrito Vila Brasília, queremos agradecer ao nobre e querido pastor João Vieira por ter estado conosco e, por assim ser, se tornou para nós membros não só um pastor amado, mas um amigo e irmão de todas as horas. Um pastor que sempre preocupou em unir os membros e estabelecer eternos laços de afeto. Isto tanto foi verdade que os seus feitos perduram até hoje, sempre preocupado com o bem-estar de seus membros, e por isso onde passou, deixou a saudade do carinho, da atenção e da gentileza, do acolhimento. Eu, Santos Gomes, tampouco com a minha família, nós queremos agradecer imensamente por ter conduzido essa igreja com tanto esmero e pronto para servir. Que Deus te abençoe muito e tenha certeza de que o Senhor cumpriu sua missão de pastor com maestria. Louvado seja o Deus por isso e muito obrigado por tudo de bom que o Senhor fez por nós. Pastor João Vieira. Pastor João Vieira, eu conheci ele lá em Porangatu, quando eu estava comportando. Naquele período, naquela época, eu já tive um bom relacionamento com o pastor João Vieira. Cheguei aqui no Garavelo, pastor do nosso distrito. Aqui, o pastor João Vieira, as pessoas sempre comentam a respeito dele. Nos almoços, uma figura tranquila que chega nas casas da gente, das pessoas, todos, dá uma paz, né? Cria-se uma certa amizade confiável. E eu tenho uma passagem com o pastor João Vieira que eu não me esqueço. Em uma dessas reuniões aqui no Garavelo, ele falou para um grupo de líderes, ele falou o seguinte: vocês são escolhidos por Deus. E se alguém quiser tirar isso de vocês por alguma fala, vocês coloquem na cabeça de vocês são escolhidos por Deus. E o pastor João Vieira, há poucos dias eu usei esse conselho e me lembrei bem do pastor João Vieira. Alguém tentou me desclassificar, porque isso acontece no meio administrativo mesmo da igreja, e eu lembrei exatamente disso, né? Que o Senhor falou que nós somos escolhidos por Deus. Por isso eu pensei que aquele irmão não tinha esse entendimento, né? De perceber que eu era escolhido por Deus para o trabalho de Deus. Então aqui no Garavelo é uma figura que todo mundo tem saudade, porque foi uma passagem muito boa com o pastor João Vieira, todo mundo amigo, uma pessoa calma, tranquila, entende? E sempre que a gente encontra com ele, que vai cumprimentar, pode estar no meio do tanto de gente que for, ele vira pra gente assim, numa segurança, cumprimenta a gente numa alegria, num sorriso transparente mesmo. É uma pessoa extraordinária. A gente não consigo ver no pastor João Vieira assim, alguma coisa que desclassifica o pastor João Vieira. Ele é uma pessoa muito amável, muito boa. Todo mundo gosta realmente do pastor João Vieira. E tem uma outra passagem que eu não me esqueço do pastor João Vieira. Em um dos distritos aqui dele, uma das igrejas do distrito, eu cheguei uma vez lá para pregar, e aí
ele chegou na igreja, assim, quando ele chegou, o pessoal se levantou, foi cumprimentar o pastor João Vieira, e eu percebi que realmente ele é muito querido por onde ele anda, né? Um abraço, pastor João Vieira. Sei que o senhor vai ver essa mensagem aí, né? Que Deus abençoe, continue abençoando o seu trabalho, né? A sua vida, a sua família, e todos que rodeiam, porque realmente se deixa um legado muito grande, né? Pra gente, de paz, de amizade e de consideração. Olá, pastor João, irmão Alda. Estamos muito felizes porque o senhor está cumprindo uma grande missão. Está encerrando uma jornada no Ministério de Pastoreamento de Ovelhas. Muito obrigado, pastor, porque o senhor nos conduziu ao caminho da salvação. Obrigado pelas orações, pelos conselhos, e com certeza nós teremos mais tempo para nos encontrarmos novamente. Que o Papai do Céu possa abençoá-lo ricamente nessa nova jornada que o senhor está a seguir. Ficamos muito felizes, muito agradecidos pela amizade. E obrigado por tudo. Nós amamos muito vocês. Um forte abraço e fique com Deus. Pastor João, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Olá, povo de Deus. Olá, pastor João Vieira. Eu gostaria de falar que o senhor foi muito importante na minha vida e também para o meu ministério, porque durante o ciclo que o senhor me adotou, eu aprendi uma coisa principal, que é caráter. O caráter, ele nos leva a muitos lugares que o talento não chega e nem o trabalho. O caráter transcende tudo isso. E certa vez, uma mulher sábia chamada Alda Maria, ela sempre falava: a grande característica dos grandes homens de Deus é a humildade. Então a humildade é algo que eu sempre reconheci no Senhor, e também o caráter. E nas conversas com a tia Alda eu sempre defini o Senhor em um verso da Bíblia, que se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz: homem íntegro e reto e justo, temia a Deus e evitava de fazer o mal. Então, reconhecendo o seu ministério, esse texto sempre esteve muito claro na minha vida, como o senhor sendo pastor. Enfim, um ciclo termina e agora outro ciclo começa. E que o senhor possa continuar sendo esse homem humilde e íntegro e reto, que sempre foi e sempre deixou exemplo muito claro para mim e para a nossa família, tá bom? Que Deus abençoe. Minha vovó é Alda e meu vovô é João. Pastor João, Dona Alda, esse é um momento muito especial e para mim é um grande privilégio poder participar desse momento com vocês, de poder fazer parte de um pouquinho da história do ministério de vocês. E eu queria dizer para você, Pastor João, que o senhor é uma inspiração para qualquer pastor, para todos nós, ver o que o senhor realizou, o que o senhor tem realizado, o homem de Deus que o senhor é. Isso para nós é um modelo a ser seguido. Pai e mãe, hoje é um dia muito especial, depois de tantos anos trabalhando, servindo ao Senhor. Sabe, eu queria muito poder estar aí hoje, mas infelizmente eu não posso. Mas eu tenho uma grande responsabilidade, é de continuar o ministério que vocês fizeram durante todo esse tempo. Meu pai e minha mãe sempre foram um exemplo para mim e para o meu irmão. Todos esses anos de ministério, esses 37 anos, eles não foram ministérios só realizados na igreja, em vários distritos. Esse ministério foi realizado dentro da nossa casa. O meu pai e minha mãe sempre foram um exemplo para mim e para o meu irmão. Lembro muitas vezes da minha mãe e do meu pai me falando que nós éramos uma família diferente, especial. E um dia eu fui cobrada por ser filha de pastor. E eu estava na escada chorando com algumas palavras que um irmão me falou. E eu lembro com todas as palavras que meu pai, ele foi lá do meu lado, sentou e falou: filha, não se preocupe, Jesus que é o seu pastor. E você não precisa ficar desse jeito. E naquele momento eu entendi qual era o meu papel aqui nessa terra. Meu pai e minha mãe estavam ali para me ajudar a seguir rumo ao céu. Dona Alda, a senhora é uma mulher incrível que completa esse ministério tão bonito, familiar. Que Deus continue abençoando vocês ricamente.
que tudo que vocês deixaram de história dentro da obra, dentro do ministério, possa servir de modelo, de inspiração para muitos outros pastores, porque para mim, com certeza é. Lembra, pai, quando o meu avô abriu a Bíblia e viu sobre o sábado, e a partir daquele momento ele começou a ler. Ele não sabia ler até ali. E depois vocês se tornaram adventistas do 7º dia. O seu sonho, pai, era ser um pastor. O senhor sentou na calçada e começou a chorar porque você não conseguia falar com as pessoas porque você era muito tímido. E a partir daquele momento, Deus te deu sabedoria e você conseguiu tirar todas as bolsas na comportagem. Mãe, mesmo pequenininha, você ia para a igreja sozinha, sem os seus pais. E quando cresceu, foi para a comportagem e lá se batizou. Mesmo sua mãe e seu pai falando que você não poderia mais entrar em casa. Que testemunho lindo que vocês têm. Muito obrigada pelo exemplo, pelo carinho e amor e dedicação. Vocês, mais que tudo, são exemplos não para as pessoas, mas para mim e para o Kelvin. Muito obrigada por todos os anos que vocês dedicaram à nossa família. A nossa família hoje, ela é sólida e ela é concreta por causa de vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Eu amo muito. Tô com saudades. Beijos. Te amo, vai, vovó. Beijos.